Bom dia, amigo. Estamos juntos mais uma vez, tendo a alegria de viver este encontro matinal. É o começo de um novo dia, o despertar aí de um novo momento, a expectativa de bênçãos, de alegrias ao longo desse dia que se inicia, a expectativa de realizações, de conquistas, e esse é o nosso desejo de coração. Quero deixar aquele abraço carinhoso em meu nome, em nome da nossa igreja, àqueles que hoje completam mais um ano de existência. A vocês todo o nosso carinho, toda a alegria de poder estar ao seu lado, de alguma forma, nesse dia festivo. E o nosso desejo de que Deus abençoe grandemente o seu viver, suprindo suas necessidades, trazendo muita paz, muita harmonia, juntamente com as pessoas que você ama, e que a vida lhe traga grandes realizações. A todos, o convite é que dediquemos os próximos instantes ao estudo da Palavra de Deus. Vamos refletir juntos sobre aquilo que Deus tem a nos falar nesse momento. Você é o nosso convidado especial para esse breve momento de reflexão e de estudo das Escrituras. Na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 1, nós lemos o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aqui é preciso considerar que a proposta do Evangelho é essencialmente proposta de liberdade. É bom que você entenda aqui, porque algumas vezes esse conceito tem sido distorcido ou mal compreendido. Há quem ache que a proposta do Evangelho é de submissão a determinada lei. Você provavelmente já ouviu a expressão a lei de crente. A verdade é que esse é um entendimento equivocado. O que Cristo nos propõe como Evangelho é justamente liberdade. Conquanto essa liberdade se reflita no modo como nós agimos em sintonia com o projeto de Deus para nós. Jesus fala bem sobre isso, principalmente no capítulo 8 do Evangelho segundo João, quando ele fala que a nossa relação com o pecado é uma relação de escravidão. Ele deixa claro que enquanto estamos no pecado, somos escravos do pecado. Não temos liberdade, não temos alternativa, não temos opção. Pecamos porque o pecado nos é natural. Quando Jesus traz o Evangelho e traz a sua mensagem, ele traz justamente a mensagem de vitória sobre o pecado. E ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Reitera isso ao dizer, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Significa dizer que a nossa relação com o pecado muda, deixamos de ser escravos do pecado. Deixamos de ser escravos do pecado e temos agora a alternativa de vencer o pecado. A verdade é que quando nós não temos a Cristo, as nossas decisões tendem a nos apontar e nos encaminhar para a autodestruição e para a destruição dos outros também. O comportamento pecaminoso ele é destrutivo, não apenas porque ele nos condena à morte eterna, mas porque ao longo de nossa existência nós seremos obrigados a viver e a experimentar as consequências dos nossos erros, os resultados dos nossos erros. A melhor ilustração dessa escravidão presente no pecado são os vícios. Os vícios ilustram muito bem o modo como o homem é incapaz de superar, ainda que queira, a prisão do pecado. Mas é apenas um exemplo. Todo o nosso comportamento pecaminoso é reflexo dessa escravidão. Jesus diz então que passamos a ser livres ao conhecê-lo. E agora temos a opção, a alternativa de vencer o pecado. O que significa dizer que não existe tentação irresistível. A Bíblia diz claramente que com a tentação sempre virá o escape, sempre virá a possibilidade da vitória. Significa dizer que a Bíblia nos coloca em duas categorias, aqueles que são escravos do pecado e que pecam naturalmente e que estão condenados, e aqueles que conhecem a Cristo. E uma vez conhecendo a Cristo, nós não somos mais escravos do pecado. Uma vez conhecendo a Cristo, nós não somos mais condenados pelo pecado, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Cristo nos proporciona a certeza da vida eterna. Mas agora passamos a caminhar uma vida em que nós ainda não somos perfeitos, estamos sujeitos a falhas, conviveremos permanentemente com as tentações, mas nós temos agora a possibilidade de encontrar em Cristo Jesus a força para vencer a tentação, para superar o pecado. E é por isso que Paulo diz aos crentes da Galácia que agora que eles foram libertos do pecado, não faz sentido que eles se sujeitem ao peso do pecado.
que eles se sujeitem novamente ao jugo do pecado. A proposta da caminhada com Cristo é uma proposta de vitória sobre o pecado. Não apenas aquela vitória consumada na cruz, mas a vitória da vida diária. A vitória que inclui a sabedoria divina para perceber o mal que o pecado pode nos trazer. A sabedoria divina para tomar decisões acertadas. A sabedoria divina para encontrar o melhor caminho. Mas não apenas sabedoria, isso incluirá também a coragem para dizer não à tentação. A coragem para dizer não àquilo que nos prejudica e prejudica a outrem. A coragem para tomar as nossas decisões em conformidade com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, como Paulo diz ao escrever aos Romanos. A verdade é que nós então podemos viver uma nova vida, em que o pecado pode ser vencido em nossa conduta diária, em nossa caminhada diária, e nós precisaremos então encontrar em Deus a sabedoria e a força, a coragem para superar as tentações e fazer escolhas certas. Sabe por quê? Porque embora não sejamos mais condenados à morte eterna, porque Cristo nos concede a certeza da vida eterna, a palavra de Deus nos lembra que o que o homem semear, isso também ceifará. Nossas decisões equivocadas, nossa cessão diante da tentação, sempre trará consequências para nós mesmos e para os outros que conosco convivem. Por isso, vale a pena buscar em Deus a sabedoria e a força para diariamente buscar a vontade de Deus, para diariamente resistir às investidas do inimigo para nos destruir. E, conforme nos recomenda o apóstolo Paulo, uma vez livres em Cristo Jesus, não mais nos sujeitar ao pecado, mas superar o pecado, experimentando a vontade perfeita de Deus em nossas vidas. Eu quero me dirigir então nesta manhã a você que ainda não conhece a Cristo, e dizer que a Bíblia diz claramente que aquele que não recebeu a Cristo no coração, aquele que não conhece a Cristo como seu Salvador, é escravo do pecado e está condenado à morte eterna. Mas você pode experimentar a liberdade em Cristo Jesus. E para você que já é livre em Cristo Jesus, eu quero dizer que não vale a pena ceder à tentação e cair em pecado. Mas Jesus Cristo nos proporciona a força e a sabedoria para vencer. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado porque aprendemos muito claramente na Tua palavra que podemos vencer o pecado, a escravidão e a condenação em Cristo Jesus. Ó Pai, que cada pessoa que nos assiste nesse instante experimente esta graça. Eu te agradeço também, Senhor, o modo como a Tua palavra nos ensina a vencer a tentação em nossa caminhada diária e a usufruir a liberdade que Cristo nos proporciona. Seja esta a experiência dos nossos amigos também. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.